Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu entrevisto nesse programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de escolha dos candidatos leva em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos postulantes ao cargo e a posição nas pesquisas. Neste programa, eu recebo Gilmar Tato, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Tato, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Sérgio Lírio, um prazer estar com você e com seus assinantes, com o pessoal da Carta. Antes de começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da história de Gilmar Tato. Gilmar Tato filiou-se ao PT em 1981. Foi deputado estadual, deputado federal. Na gestão de Marta Suplicy, ocupou as secretarias municipais de abastecimento, implementação das subprefeituras e transportes. Durante sua passagem pela pasta, a cidade adotou o bilhete único e realizou a primeira licitação pública para linhas de ônibus. Aos 55 anos, Tato defende o legado do PT na cidade. O senhor, obviamente, já está mais ou menos acostumado com essa primeira pergunta, mas ela é inevitável. O senhor passa por uma espécie de um processo de cristianização bem, vamos dizer assim, no início já da campanha, né? Muitos apoiadores históricos do PT preferiram apoiar outra candidatura, a do Guilherme Boulos. O senhor ainda tem uma posição ainda nas primeiras pesquisas que saíram ainda lá no pelotão de baixo. E para muitos, tanto a candidatura do senhor como outras candidaturas do PT em várias cidades soa como uma espécie de imposição do ex-presidente Lula. Essa situação não confirma um certo sentimento de uma parte de antigos aliados do PT de que o partido não consegue abrir mão da hegemonia, de ser cabeça de chapa, que não consegue ceder em nome de uma aliança mais ampla, que seria necessária nesse momento, por exemplo, para derrotar o avanço do bolsonarismo? Sérgio, só para complementar o currículo aí, eu participei dos 4 anos do governo do Fernando Haddad como secretário de Transportes também, então, que é mais recente. Deixei de ser deputado federal para participar do governo do Fernando Haddad, aqui na cidade de São Paulo. Olha, o PT está apoiando vários candidatos de outros partidos em cidades importantes. Se você, Porto Alegre é bastante importante, nós estamos apoiando o PCdoB. No Rio de Janeiro, o PT propôs apoiar o Freixo, depois o Freixo desistiu. Aí nós lançamos a Benedita, que foi governadora de lá, e o PSOL apoiou, lançou uma candidata lá. Lá em Belém, nós estamos apoiando um candidato do PSOL. Na Paraíba, o Luciano Coutinho, acho que do PSB, nós estamos apoiando do PSB. Então, Ricardo Coutinho. Desculpa. Ricardo Coutinho é do PSB, nós estamos apoiando o Ricardo Coutinho. No Maranhão, São Luís, nós estamos apoiando o candidato do PCdoB. Ué, como é que nós somos políticos de aliança? Então, não vem com essa conversa fiada para cima de nós, não, Sérgio. O que existe é uma parte da mídia brasileira, da imprensa e da elite brasileira que gostaria que o PT não existisse, que o PT não disputasse eleição, que o Lula não existisse. E aí entra em desespero quando sai uma pesquisa do Datafolha ou do Estadão e que coloca que o PT na cidade de São Paulo tem 18%. E nos pobres, de até 3 salários mínimos, tem 22%. Olha que loucura! E as pessoas andam na cidade e falam, mas é o PT que tem. O Lula tem 22%, nessas mesmas pesquisas que coloca eu com 2%, 3%, coloca o seguinte, a pergunta, você votaria num candidato que o Lula indicasse? A pergunta, com certeza, 22%. Poderia votar mais 20%. Então, tem 40%. É o que mais consegue transferir voto e tem menos rejeição que o Dória e o Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo. Mas isso é a força do PT, é a força da sua militância. Nós estamos organizados em 37 diretórios zonais. Nós fizemos a largada da campanha, carreatas, tinha mais de 1.000 carros em todos os cantos da cidade. Aonde está o problema? Então, como que nós vamos ganhar a eleição na cidade de São Paulo? Falar do nosso legado,
dos 30 anos que o PT, que depois do pós-democratização, que tem eleição aqui, o PT participou de 12 anos apenas. E nos 12 anos, de 11 hospitais, o PT fez 7. Você acabou de falar que nós fizemos o bilhete único na cidade de São Paulo, as pessoas pagavam 3, 4 passagens, começaram a pagar uma. Nós fizemos, dos 500 corredores de ônibus, faixa de ônibus, nós fizemos mais de 400. Nós fizemos o passe livre dos estudantes, que eles tiraram. Nós implantamos o almoço e janta na cidade de São Paulo, que o Dória queria implantar a ração animal, aquele farinaço. Nós fizemos os céus, nós tivemos a ideia dos céus na cidade de São Paulo. E aí vai embora, vai e volta, uniforme escolar. O que você pode imaginar nessa cidade? As UPAs, os mais médicos. Então, essa é a força do PT. E nós vamos falar isso na eleição. Os mutirões, a construção e autogestão na área de moradia. Mas por que o Lula ainda não entrou na campanha do senhor ainda de forma mais clara e contundente? Ué, como não? No meu aniversário ele gravou, ele grava para todo mundo nos aniversários. Nós estamos falando do presidente Lula, estadista, um líder mundial reconhecido, que o Papa recebe todos os dias. Evidente que o Lula é amigo do Mino Carta, volta e meia está conversando com o Mino aí na Carta Capital, mas o presidente, no meu aniversário, ele grava um vídeo para mim. No lançamento da minha candidatura, ele grava um vídeo fantástico, me apoiando, entendeu? É público esse vídeo dele, eu já pus na minha rede, tá todo mundo divulgando. O problema é que o Lula é desse grupo de risco agora, da pandemia, ele não pode ir para a rua, né? Assim como o Mino, assim, a Erundina, você vê a Erundina na rua? Não pode, é um grupo de risco da pandemia. Então, ele está à disposição, está na minha campanha, e ele é petista, ele vai votar no candidato do PT. Eu não sei porque as pessoas estão preocupadas comigo. É como você falou, eu só tenho 2%, gente. Não precisa ficar preocupado comigo. O simples que eu tenho experiência, sou usado, as coisas que eu fiz na cidade de São Paulo, que você acabou de falar, inclusive a implantação das subprefeituras, isso permitiu eu conhecer a máquina, conhecer a prefeitura inteira, os orçamentos participativos, o conselho de representantes que nós fizemos, e essa experiência eu quero falar na eleição. E eu acho que eu vou crescer, porque sabe por quê, Sérgio? Porque o PT é um partido de chegada. O PT sempre assim. O Fernando Haddad foi ministro do presidente Lula, aparecia no Jornal Nacional quase todos os dias, dava entrevista de tudo quanto era canal de televisão, jornal, e ele saiu candidato pelo PT para prefeito e saiu com 2%. Então, nós vamos crescer, eu tenho certeza absoluta, vamos no segundo turno e vamos ganhar a eleição. Candidato, qual o senhor acha que será o adversário? Os tucanos ou o bolsonarismo? Olha, em eleição, você não escolhe adversário. Então, primeira coisa. Então, vira achômetro. Está muito cedo para avaliar, mas a minha intuição, se é que eu posso falar isso, é que vai o russomano. Pela razão seguinte, o Dória tá desgastado, muito desgastado, pelo fato dele ter prometido ficar no governo aqui da prefeitura e foi embora. E ele já assumiu o governo já pensando na presidência da República. O Bruno Covas é um prefeito ausente, apático, sem iniciativa política, não tem expressividade, e é governo, e é um sentimento de oposição na cidade. E mais, vários programas sociais que nós fizemos, ou que a gente manteve na cidade de São Paulo, eles tiraram. Então, eles tiraram o leve leite, nós vamos voltar com o leve leite. Eles tiraram o bilhete único de 4 horas, diminuíram para 2 horas, nós vamos voltar para 4 horas. Eles tiraram o passe livre dos estudantes, nós vamos voltar ao passe livre dos estudantes. Mesmo eles tentaram colocar essa ração, esse farinaço, ração humana, que queria dar para os moradores de situação de rua e para as crianças, eles tiraram. E eles estão batendo muito cabeça, eles estão atrapalhados em relação à questão de volta à escola ou não tiveram nenhuma iniciativa de fazer um plano pedagógico, de obras para reformar as escolas nessa nova pandemia, colocar torneira para que os profissionais da educação, as crianças pudessem
voltar às aulas de forma segura, não colocou internet, não está fazendo reformas, não tem uma política de alimentação para as pessoas, de teste em massa, nem nos ônibus, nem nas casas, nem nos bairros onde tem maior nível de contaminação. Então, você percebe que eles estão apáticos e tem dinheiro em caixa. O Bruno, hoje, a prefeitura tem 18 bi e meio em caixa, 18 bi e meio em caixa, dados do mês de agosto. Então, não é por falta de dinheiro, é por falta de iniciativa política. Por isso que eu acho que mesmo o russomano tendo uma fraude do ponto de vista do consumidor, porque ele fala grosso com os funcionários e, ao mesmo tempo, fala fino com o dono da empresa que ele está fazendo a reportagem dele. E ele é cavalo paraguaio, nunca ganha. Então, mas pode, com o apoio do Bolsonaro, pode eventualmente ir para o segundo turno. Vai depender agora desse auxílio emergencial que estava R$ 600, que baixou para 300, como que a população vai ver isso. Mas a cidade é uma cidade bastante polarizada, e eu acho que essa polarização ela vai acontecer, vai continuar. E o PSDB está muito desgastado, está sem presença política. No PSDB você tem 3 governadores que já foram presos e tem mais 3 que poderão vir a ser presos se a gente tivesse um judiciário mais célere. Então... Agora, candidato, o prefeito anunciou aí uma nova rodada de privatizações de concessões de parques, já aconteceram algumas. Como é que o senhor trataria essa questão num eventual governo do senhor? Eu não vou privatizar, eu vou fortalecer o Sistema Único de Saúde, contratar mais médicos, vou rever os contratos das OS. Tem muita denúncia de roubalheira nesses contratos, inclusive empresas que atuaram lá no Rio de Janeiro, que atuam aqui na cidade de São Paulo, que lá foram presos. Não vou terceirizar os céus, que eles estão anunciando, esses céus que está sendo... Agora ficaram prontos, depois de 4 anos, poderia no primeiro ano estarem prontos esses céus. Não vou fazer isso. Não vou. O risco dessa privatização, você falou dos parques, é que começa assim, né? Você começa terceirizando uma área, daqui a pouco a população vai ter que começar a pagar para ir num parque público. Eu não concordo com isso. A cidade de São Paulo, cada vez mais a população precisa de um serviço público adequado e as pessoas têm que ter acesso aos equipamentos públicos. Por isso que uma das propostas que eu vou fazer é implantar a tarifa gratuita para os desempregados na cidade de São Paulo, para que eles tenham direito a procurar emprego. Para os estudantes, vale para o desempregado, vale para as pessoas que não têm renda. E o parque é um local que necessário, vital, para as pessoas se encontrarem. Então, esses parques estão terceirizando, nós vamos dar uma olhada, evidentemente, mas em se verificando que é perigoso do ponto de vista de um patrimônio público não ficar de forma permanente com a população, nós vamos ou estancar ou reverter, dependendo de caso a caso, nós vamos analisar, mas eu não tenho uma política que eles têm, tanto o governo do município, o governo do estado e o governo federal, que é de tirar direitos e desmontar o Estado. Não, neste momento, olha se não fosse o Sistema Único de Saúde e se não fossem os profissionais da área da saúde nesse momento de pandemia. Entendeu? Inclusive, aqueles que criticavam o Estado, agora estão entrando no Sistema Único de Saúde. Você viu que mesmo das escolas particulares, um percentual significativo de pessoas saíram da escola privada, estão indo para a escola pública. Então, você não pode, na hora que você tem em pleno emprego, salários bons, você pega e você consegue ter um plano de saúde ou pagar uma escola particular e critica o Estado. Aí, na hora de crise, você fala, você necessita do Estado, precisa do transporte público, precisa da educação, da saúde. Então, a minha ideia é fortalecer o Estado, fazer concursos públicos, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade dos serviços, fazer creches diretas, dar uma alimentação adequada para essas pessoas.
ter um plano de economia solidária que gere empregos no território, que gere empregos nas regiões, mudar o padrão de contratação da prefeitura, os uniformes escolares ser confeccionados por cooperativas das regiões, ou todas... Candidato, o que seria, por exemplo, a diferença de uma gestão do senhor, por exemplo, para a gestão do Fernando Haddad? O Fernando Haddad, durante a prefeitura de Fernando Haddad, foram implementadas muitas novidades. Você teve os corredores de bicicleta, as ciclovias, mexeu também nos corredores de ônibus, mas havia um certo sentimento de que a periferia da cidade ficou um tanto quanto abandonada, que era uma gestão muito voltada para o centro. Acabou derrotado também por várias circunstâncias. A gente vivia ali o auge, né, da Lava Jato, do antipetismo. O que o senhor, por exemplo, apresenta de diferente em relação ao que foi a experiência do Haddad? E dois, se o senhor acha que realmente esse clima antipetista na cidade se diluiu, como alguns petistas acreditam? Olha, Sérgio, eu estou nessa cidade desde 78. Comecei a trabalhar como office boy com 14 anos. E essa cidade me deu... assim, nós chegamos em São Paulo morando na periferia da Zona Sul de São Paulo, Capela do Socorro. Então, eu conheço essa periferia como ninguém. E os governos do PT foram governos muito voltados para a população mais pobre, o povo da periferia. E, inclusive, o governo do Haddad. A diferença, do ponto de vista de investimento, o governo da Haddad foi o que mais investiu na cidade e renegociou a dívida, inclusive. A questão é que o Haddad ele fez uma administração moderna. Ele criou o Mobilab, que esses aplicativos do estacionamento Zona Azul foram nós que criamos. O aplicativo dos táxis, desses Uber, foi nós que criamos. E a prefeitura arrecada dinheiro, inclusive, em relação a isso. O Unicel, Universidade no Céu, fomos nós que criamos. A Paulista Aberta, fomos nós que criamos. Os pontos de Wi-Fi, os pontos de dos resíduos de material de construção, fomos nós que criamos. Uma coisa que ninguém fala, lá na região de Parelheiros, foi criada uma rota turística, além da alimentação saudável, lá é uma coisa fantástica que foi a sociedade, a cidade se apropriou disso. E as ciclovias. Então, ele pensou o futuro, que é o presente. E agora, na pandemia ou pós-pandemia, nós temos que nos reinventar a maneira de nós consumirmos, a maneira de nós nos comportarmos. O padrão de consumo não pode ser esse. Quando eu falo de economia solidária, é porque nós precisamos fazer cooperativas de reciclagem, fazer a reciclagem do lixo, que nem 5% é reciclado na cidade de São Paulo, cuidar dos nossos mananciais, ter uma política de transição ecológica na cidade, de permeabilização do solo, fazer com que os próprios da prefeitura façam a captação da água para que diminua as enchentes na cidade, ter uma política vinculada à questão do saneamento, plantar milhões de árvores da Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Então, para isso tem que ter ousadia, tem que reinventar a cidade, tem que pensar a cidade de um outro jeito, e a experiência conta. Então, o Fernando, eu poderia dizer o seguinte, no lançamento lá da minha campanha, da minha candidatura lá na Zona Sul, no Jardim São Luís, nós estávamos conversando com o Haddad, ele estava lá. Era como se estivesse passando o bastão para mim. Falou, Gilmar, agora faça a campanha, ganhe a eleição e vamos fazer muito mais por essa cidade. Então, e o PT sempre foi inovador nas suas políticas. Começou com o orçamento participativo, começou com os mutirões, com a construção de autogestão, a descentralização administrativa, os conselhos de representantes, aqueles grupos da saúde da família que foram criados. Então, políticas afirmativas em relação à igualdade racial, em relação às mulheres. Nós criamos secretarias, criamos políticas para isso. Então, o PT sempre inovou na administração pública. Então, você perguntou o que eu faria diferente. E, com a mais experiência e com esse acúmulo que o PT tem, com certeza será mais inovador, mais ousado, mais transparente. Transparência, porque nós criamos a controladoria, inclusive aqui na cidade, o Haddad criou, e o Bruno e o Dória tiraram. Então, e a população precisa disso. Eu quero que a população se aproprie do seu território, se aproprie do seu bairro. E a parte cultural é a parte mais importante, Sérgio. Tem uma área
eu carimbei, hoje a prefeitura investe menos de 1% do orçamento na cultura. Nós vamos carimbar 3% na área da cultura até o final da nossa gestão e 1% na periferia. Então, toda essa produção cultural, essa criatividade, essa criação existente desse povo afrodescendente, desse povo originários que tem na cidade de São Paulo, que é o rosto do povo brasileiro, nós vamos potencializar, abrir uma janela para essa juventude, gerando emprego, porque a cultura e a moradia é uma das áreas que mais gera emprego na cidade de São Paulo. O Haddad, Sérgio, quando estava na administração, ele organizou o Carnaval de Rua, que sempre existiu, só que a cidade ficava vazia, o povo ia embora da cidade. Quando ele potencializou de quase 100 blocos de carnaval, surgiram mais de 600. Hoje, milhões de pessoas vêm para cá. Então, traz divisas, os hotéis vivem lotados, os restaurantes vivem lotados. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a partir do território, a partir da região. Por isso que eu quero fortalecer muito as subprefeituras. O subprefeito, para mim, o subprefeito vai ser o prefeito de verdade naquele território, com muita participação popular. Isso é inovar. Isso não é fácil fazer. Isso exige dedicação, exige conhecimento, exige corpo técnico, exige pessoas com vontade de mudar a cara da cidade e enfrentar a desigualdade. E a gente tem que enfrentar a desigualdade com muita ousadia e com muita criatividade. Como é que o senhor avalia a gestão da pandemia da prefeitura? O que o senhor teria feito diferente? Quais foram os pontos piores aí? Um desastre. Não fizeram teste em massa, até hoje não fizeram. Atrapalhada no sistema de transportes, trancar as grandes avenidas, voltaram no dia seguinte, fizeram um mega rodízio protegendo os carros, na quarentena para carro, jogando o povo no sistema de transportes, reduziram a frota e não higienizaram o sistema de transportes, os ônibus. Nas escolas não deram segurança para alimentar para as crianças. Até hoje tem dificuldade das crianças receberem essa alimentação. Não monitorar os bairros onde tem maior nível de contaminação e mortes, no sentido de priorizar fazer os testes lá, naqueles locais. Não contrataram mais médicos, não investiram recursos para valer na periferia, fizeram hospital de campanha em locais onde já tinha um número grande de leitos, que é a região central. Então, um total abandono em relação à prefeitura. O que eu faria? O comitê de guerra. Eu juntaria todos os secretários, o prefeito coordenando, e nós vamos montar um comitê de guerra aqui. Não vai faltar recursos para a gente enfrentar a pandemia, evitar que as pessoas morram e evitar que as pessoas se contaminem. Isso vale no tratamento à população moradora de rua, isso vale em relação à assistência social, isso vale na educação para as crianças, isso vale para os profissionais que estão trabalhando no setor de saúde, isso vale para os motoristas, que vários motoristas e cobradores se contaminaram, perderam suas vidas em função dessa irresponsabilidade. Então, fazia tudo diferente e injetava muitos recursos, muito recurso. Eu pegava esse dinheiro que está na prefeitura, que está no caixa da prefeitura, que tem 18,5 bi, eu colocaria a serviço de salvar a vida nessa cidade. Isso eles não fizeram. Eles privatizaram, nesse período, o serviço funerário. O serviço funerário talvez é porque aumentou o número de mortes e talvez porque começou a dar mais lucro. Tá certo? Então, é de uma perversidade, de não gostar de gente, não gostar das pessoas, sabe? Cadê a articulação do prefeito, do governador, vamos falar do prefeito, em relação a articular com os empresários, sabe? Com a sociedade civil? Se não fosse o povo pobre da periferia se solidarizando, comprando cesta básica, se articulando, eu sei porque a turma do PT faz muito disso. Está muito enraizado com a população que mais precisa nessa cidade. Tem ajudado, comerciantes têm ajudado, donos de supermercados têm ajudado, um monte de gente tem ajudado, mas sem o poder público, sem a prefeitura. Se a prefeitura se ela fosse a líder, se o prefeito fosse o líder deste processo, é evidente que ia diminuir a quantidade de mortes, é evidente que ia diminuir a quantidade de infectados. Não tem seriedade. Aí você pega a cidade de Araraquara, que o prefeito é do PT, assim funciona. Menos pessoas foram contaminadas, menos pessoas morreram, e um exemplo, agora já começa a ter reportagem
em outras partes do país, do mundo, em função da maneira de se comportar. Então, Agora, ouvir as autoridades sanitárias. Saiu hoje, se as crianças voltarem às aulas, conforme o prefeito está falando, 340 mil idosos poderão ser contaminados. Porque o problema, Sérgio, você sabe, não é a criança propriamente dita, porque a criança tem uma certa imunidade, a criança, salvo raras exceções, o problema é que ela transporta o vírus para dentro de casa, e dentro de casa tem a avó, tem o avô, tem a tia, esse é o problema. Então, 340 mil poderão ser infectados se tiver a volta às aulas dessa maneira que eles estão programando. Não podemos ser irresponsáveis. A volta às aulas candidato, não pode. Então, faria totalmente diferente do que eles fizeram. candidato, a campanha de 2018 foi como foi, né? Uma campanha baseada em ódio, em fake news, em mentiras mais do que fake news. O senhor acha que mudou o clima da percepção popular ou o senhor espera uma campanha tão baixa, tão desinformativa e tão baseada no ódio como foi em 2018? Eu acho que não mudou, infelizmente. Acho que não mudou. O comportamento do Bolsonaro e da turma dele é o mesmo. Espalha o ódio, espalha a discórdia, é um comportamento de intolerância a todo momento. E isso se espalha. E a cidade de São Paulo não é diferente disso. Então, eu acho que vai continuar. E é visível isso. E como Recentemente, combater? uma matéria de dois grupos ricos, de elite, almoçando num belo restaurante nos Jardins e começam a brigar. Entendeu? Não existe tolerância. Quem é tolerante é o pobre com o pobre mesmo. Essa elite ela não é intolerante. Ela não gosta de pobre. E o presidente da República, ele incentiva isso, e isso extrapola no ódio. Mas Agora, como se combate? Como se combate, candidato? a cidade de São Paulo não pode aceitar isso. A cidade de São Paulo não pode ser a cidade do ódio, não pode ser a cidade da arma, não pode ser a cidade. A cidade de São Paulo tem que ser a cidade da resistência, tem que ser a cidade da tolerância, da solidariedade, porque aqui é a maioria, sabe? Nós temos que falar de amor, falar de esperança, falar de vidas, como salvar vidas e como gerar emprego nessa cidade, como fazer com que as pessoas possam ser felizes nessa cidade. Então, e se o prefeito, o governador e o presidente não dão exemplo, quem vai dar exemplo? Como é que você vai exigir de outros? Então, por isso que, além de ser líder, o prefeito, além de ser prefeito, ser líder, ter experiência, ter ousadia, ter conhecimento, ele precisa também passar esperança, ele precisa ser aquela pessoa que vai todos os dias passar para a população dessa cidade que é possível melhorar de vida e vai dar exemplo de como pode ser feito isso. É evidente que São Paulo não é uma ilha. São Paulo é uma cidade importante de 12 milhões de habitantes que muitas políticas precisam do governo federal. Resolver o problema da economia, da geração de empregos, da moradia, e mesmo do transporte, exige recursos do governo federal e estadual. Mas nós vamos fazer a nossa parte aqui na cidade de São Paulo, tenha certeza disso. E a nossa parte é fazer com que cada centavo seja investido para aqueles que mais precisam, e aqueles que mais precisam estão lá justamente no fundão da cidade, na periferia e na região central. Todos aqueles prédios abandonados que está servindo como especulação imobiliária, nós vamos implantar o IPTU progressivo, desapropriar, ter moradia popular para quem ganha até 3 salários mínimos, criar banheiros, locais para as pessoas lavarem suas roupas, locais para as pessoas poderem lavar sua mão, porque tem que ser uma cidade de todos, mais cuidar daqueles que mais precisam. Por isso que nós vamos fazer uma intervenção muito forte na região central também, para ocupar essa cidade, mas ocupar com gente, não ocupar com shopping centers que você fica numa ilha, parece que é uma ilha da fantasia, e que não é essa cidade que nós queremos. Nós queremos uma cidade onde as pessoas possam curtir a cidade. E a Paulista Aberta é um exemplo do que eu quero seguir, porque eu estive na audiência pública, eu que defendi a Paulista Aberta lá, em nome da prefeitura na época. Fui muito criticado pelo Ministério Público,
pela imprensa, pela uma associação de moradores não sei da onde, por muitas pessoas, poucas pessoas dessa cidade, mas barulhentas. E nós fizemos a ciclovia, nós fizemos a Paulista aberta. Mas eu quero isso para a cidade toda. Eu não quero só para a região do Espigão da Paulista. Eu quero para a região central. Eu quero para cada bairro dessa cidade, São Miguel, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Campo Limpo, Jardim Anja, Vila São José, Grajaú, Parelheiros, sabe, Pedreira, Cidade de Mar, todas essas, sabe, Brasilândia, tudo, essa é a cidade, tem que pulsar, todos os lugares têm que ter vida, e vida para mim é investimento pesado em cultura, investimento pesado e muita participação popular. Essa cidade que eu sonho, e que se o prefeito for o carro-chefe, estiver na frente com esse espírito empreendedor, de coragem, de ousadia, com a experiência de quem fez e um governo mobilizador, nós não vamos permitir que tenha crianças, jovens aqui sendo assassinados todos os dias por parte da polícia, por fato de ser preto, de ser pobre, nessa periferia. O prefeito não pode aceitar isso como normal. Nós temos que não entender como anormal esse tipo de coisa e nos indignar. E o prefeito tem voz. As pessoas ouvem o prefeito. Então, por isso que vai ser um prefeito atuante, de verdade, desde aquele jovem que está sendo morto todos os dias e que a mãe chora pela não volta do filho, como um morador de situação de rua que fica na rua, no frio, no relento, na chuva e não tem o que comer, se não fosse a solidariedade de pessoas como o padre Júlio Lancelotti. Bem, eu agradeço receber aqui Gilmar Tato, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter cedido esse espaço para a gente, ter aceitado o nosso convite e uma boa sorte na campanha. Obrigado, Sérgio. Bom trabalho para vocês e parabéns aí pela Carta Capital, pela iniciativa.